de santos, esta é minha vontade. Ser de santos é o que eu mais quero. Ser de santos, esta é minha vontade. Ser de santos. Bom dia com o Santo do Dia. Paz e bem a todos. Na graça de Deus, estamos aqui na missão de levar a todos a história do Santo do Dia da nossa igreja. Então, meus irmãos, vamos estar reunidos em nome do Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Hoje vamos conhecer a história de São Lourenço, diácono e mártir. São Lourenço, ele viveu no século III da nossa igreja. Na época, o imperador era Valeriano e o papa da época era São Sisto II. São Lourenço, meus irmãos, era muito amigo do papa. São Lourenço também é um santo venerado na tradição cristã como um exemplo notável de coragem, caridade e martírio. Seu nome completo é Lourenço de Roma. Ele nasceu em Huesca, na Espanha, no ano de 225. São Lourenço possuía uma boa formação acadêmica e de suma importância da igreja, sendo o segundo em comando logo após o Papa São Sisto II, como responsável pela Santa Igreja. São Lourenço, mais do que diácono, era também assistente do Papa nas celebrações e na distribuição da Eucaristia. Também administrador dos bens da igreja, sendo responsável pela construção de cemitérios, igreja, manutenção de obras assistenciais. Ele era conhecido por sua dedicação aos necessitados. Ele considerava o serviço aos pobres como um ato de culto a Deus. Se esforçava muito para levar recursos aos menos afortunados. No ano de 257, a vida de São Lourenço sofreu uma grande mudança. Tudo porque o imperador da época, Valeriano, que era pagão, ordenou uma grande perseguição aos cristãos, mandando fechar catacumbas, exilando bispos e exigindo que respeitassem os ritos pagãos, ordenando também a morte de todos os bispos e padres. Nessa perseguição, meus irmãos, religiosa, o Papa São Sisto foi morto, junto com 6 diáconos. Conta a tradição que antes de morrer, São Lourenço conversou com o Papa, onde ele teria lhe feito pedido para que ele distribuísse aos pobres todos os seus pertences e os da igreja também. Então, Lourenço cumpriu seu pedido e distribuiu riquezas aos pobres e escondeu os livros e objetos sagrados. O imperador Valeriano chamou Lourenço e exigiu que ele entregasse os bens da igreja. São Lourenço pediu um tempo para o imperador. Aguarde um pouquinho, que já vou lhe oferecer o patrimônio da igreja. E o imperador logo imaginou que ele ia levar o baú de ofertas, dinheiro, ouro, coisas materiais. E de repente, o que acontece? São Lourenço, ele leva ao imperador todos os órfãos, viúvas, idosos, coxos, e o imperador fica furioso com ele. E São Lourenço fala: esses são os bens patrimoniais da igreja. E o imperador pergunta novamente: esses são os bens patrimoniais? E São Lourenço responde: sim, esses são os bens que nós, como igreja, procuramos servir os mais necessitados, que estão em todos os recantos deste mundo. Isso deixou o imperador furioso
com raiva. E o que aconteceu depois? O imperador mandou então martirizar São Lourenço. Ele foi martirizado em cima de uma grelha. Veja quanta maldade, meus irmãos. Ele foi assado. E diz a tradição que quando ele estava assado de um lado, ele disse: podem me virar de lado, porque aquele lado que vocês me colocaram, primeiro já está assado. Esse amor a Jesus Cristo. Que amor a Jesus Cristo, meus irmãos. Inclusive, até quando Santo Agostinho fala sobre o martírio, ele diz assim: o que faz o mártir não é a pena. Pouco interessa como o mártir morreu. O que importa, diz Santo Agostinho, é a causa. E a causa é por amor a Jesus Cristo. São Lourenço foi canonizado pela Igreja Católica logo após sua morte e é reconhecido como um dos mártires mais notáveis da história cristã. Sua festa é celebrada no dia 10 de agosto, marcando o dia do seu martírio. Sua vida exemplar como diácono e sua morte corajosa são uma fonte de inspiração para todos que buscam viver verdadeiramente o Evangelho com generosidade, dedicação, serviço aos menos favorecidos e da fidelidade a Deus, mesmo em tempos de provações difíceis. Que linda história, meus irmãos, que lindo! Vamos encerrar com uma oração a ele. São Lourenço, que nunca desanimastes na fé em Deus, dai-nos o desejo e a força de enfrentar as dificuldades por amor a Cristo. Concede-nos a graça da inteligência e sabedoria para não desanimarmos na caminhada de Cristo e na evangelização do irmão. Amém. Então, meus irmãos, quero convidar todos para amanhã estarem aqui novamente ouvindo a história belíssima de Santa Clara de Assis com o irmão Antônio Elton. E não esqueçam, sede santos como vosso Pai é santo. A resposta, vão ser santos.